Tá gravando? Tá. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam e continuem bem. Esse vídeo vai ser sem música, tá? Embora eu vou falar um pouco sobre música, sobre algumas bandas brasileiras, nacionais que eu não falei no vídeo anterior do meu vlog, né? E eu vou falar. Vocês perceberam que eu tô com a mesma roupa do meu vlog de 2 ou 3 dias atrás? Acho que 2 dias atrás, ou 3, acho que 2. Com a mesma cueca e tô com o mesmo short, né? Por quê? Porque eu sei que eu não tô sujo. Então, é por isso que eu nem tomei banho desde aquele dia. Eu só fico em casa, não saio pra rua, não faço nada, não faço nenhum esforço físico. Então, eu sei que eu tô limpo, não tô fedendo. Só fico na cama o dia inteiro, praticamente. Então, não tem a necessidade de tomar banho se você não necessita, né? Mas eu estou passível à sua condenação mesmo assim, não tem problema. Pode me condenar se você acha que não tomar banho desde aquele dia foi um erro. Mas enfim, E outra, além disso, além desse fator, eu também tenho problemas mentais, entendeu? Estou passando por uma fase em que minha mente não está perfeitamente boa. Então, quando você tem depressão ou quando você tem algum problema de transtorno mental, você fatalmente não cuida da saúde ou do corpo ou da casa como deveria. Como é muito comum em pessoas que têm problemas de depressão, certo? Muitos casos de pessoas que têm depressão não cuidam do corpo direito, têm uma má higiene, não cuidam da casa direito, não tem bons hábitos, não tem uma vida saudável, certo? E esse é um dos meus casos. Claro que numa escala um pouco menor, não tão grave, mas eu estou nessa fase da vida, certo? Se você for ali no meu banheiro, talvez eu mostre ele depois, talvez qualquer coisa eu mostre para você ver como está o estado da minha pia do banheiro. Está um verdadeiro esgoto, Mas o resto da casa tá mais normalzinha. Não tá nos trinques, não tá nos trinques, mas tá razoavelmente ajeitadinho. Eu varri esses dias a casa inteira, tirei os móveis, arrastei a geladeira, arrastei todos os móveis, todos os cômodos, arrastei a beliche, varri completo, varri bem varrido mesmo. Varri de modo cabal, como se diz, né? Arrastei o fogão, limpei tudo, varri tudo. Mas não passei pano. Não estava disposto a passar pano e tal. Mas dei uma varrida legal. A mesa eu limpei faz pouco tempo, a pia está um pouco suja, só tem 2 pratos, uma panela que acabou o arroz, que no outro vlog que eu falei, outro vlog que eu fiz, eu falei que o arroz só dava para mais um prato, daí eu comi. E agora tem que lavar o prato. Vou fazer café agora. Vou fazer café, já está tudo lavado, acabei de lavar. A garrafa está limpa. Vou fazer café agora. Falando com vocês sobre um pouco das bandas, do que eu acho de algumas bandas principais do Brasil. E vou falar do assunto principal desse vlog, que não é música, que não é café, que não é eu, que é imposto, certo? Eu vou falar de imposto. Esse é o tema principal desse vlog que eu vou falar. Mas enquanto isso, deixa eu botar a água para ferver aqui. Raimundos, o que eu acho da banda Raimundos? A banda Raimundos, cara, é uma banda excelente, uma das melhores do Brasil. E eu tô para dizer que depois que o Rodolfo saiu da banda, o álbum que o Raimundos fez, o Cavu Cavala, foi um dos melhores, se não o melhor, na minha opinião, do Raimundos, certo? Então aquele álbum Cavu Cavala, todas as músicas são boas, todas. Elas talvez não sejam tops, mas todas são boas, de cabo a rabo. O CD inteiro do Cavu Cavala, eu comprei esse CD pirata na época que
que eu era adolescente, eu comprei esse CD pirata e pirei no CD, porque é muito bom. Todas as músicas de cabo a rabo são boas, certo? Talvez elas não sejam tops, mas elas são muito boas, de boa qualidade pro meu gosto, certo? E só que o Raimundos ele tem um problema, cara. O Raimundos ele é uma banda muito boa, uma banda com um som muito legal, um som agitado, um som vibrante, que é o do meu estilo, só que ele tem uma linguagem muito chula. O Raimundos tem uma linguagem muito chula, principalmente com o Rodolfo, né? Principalmente com o Rodolfo. Então, é uma banda que eu evito ouvir. Eu só ouço o álbum Cavu Cavala. O álbum Cavu Cavala eu ouço, eu tenho baixado na televisão ali várias músicas desse álbum, e é o único álbum que eu ouço do Raimundos. Os outros eu não ouço, devido a essa linguagem chula do Raimundo, certo? Então, o álbum Cavu Cavalo eu ouço várias vezes. Como eu tenho muitas músicas e é um álbum só com 12 faixas, se eu não me engano, então fica um pouco ofuscado pelas outras músicas que são muito mais em grande quantidade, né? Então, eu evito ouvir os outros álbuns do Raimundo porque tem uma linguagem muito chula, eu tenho princípios, eu tenho crenças e vai totalmente contra meus princípios e essas minhas crenças. Mas é uma banda muito boa e as músicas são muito boas, embora com uma linguagem chula, certo? Se você não se importa com isso, aí é uma banda que tem um banquete perfeito para você. Com relação a Detonautas também, por exemplo. Detonautas, eu já ouvi muito Detonautas, é uma banda boa. Tem umas músicas muito boas, mas eu não curto o vocalista, cara. Eu não vou com a cara do tipo Santa Cruz, tá ligado? Todo tatuado da cabeça aos pés, 90% do corpo tatuado. É uma coisa que já me repele, tá ligado? Já me repele, cara que tem 90% do corpo tatuado. É um cara que já falou umas merda já. Então eu sei que a banda é boa, tem umas músicas boas. Inclusive, aquela música. Qual que é aquela música lá? Tem uma música deles, o hit principal deles de início de carreira. Eu esqueci o nome da música. Cara, teve uma época aqui nessa cidade que eu moro mesmo, na minha adolescência, eu tava com uma dor de cabeça, cara. Uma dor de cabeça tremenda. Como era muito comum eu ter dor de cabeça na minha adolescência. Era comum eu ter recorrentes casos de dor de cabeça. E aí eu tinha chegado da feira, tava trabalhando na feira. Era adolescente, trabalhava na feira de vez em quando, aí cheguei em casa, tava lá na minha irmã, lá no Monte Santo, lá do outro lado. Aí cheguei, tinha um rádio que o meu irmão me deu, um rádio muito bom, muito legal. E aí começou a tocar na rádio, essa música que eu esqueci o nome da música, cara. É uma música muito boa, esqueci o nome dela. E aí começou a tocar essa música na rádio, aleatoriamente na seleção da rádio. E aí, mano, eu tava com aquela dor de cabeça. Quando começou a tocar aquela música, cara, eu pirei, que era uma música que eu amava de paixão, de ouvir. E aí ela curou minha dor de cabeça, você acredita? Você acredita que depois que eu ouvi aquela música, cara, a minha dor de cabeça desapareceu, mano. De tanto que eu gostava da música. De tanto que eu pirei de ouvir aquela música tocando de novo. Eu vivia na expectativa dessa música tocar do Detonautas. E aí ela tocou, não é Olhos Certos, é uma música mais... É aquela, penso no que faço, no que fiz e no que vou fazer. Hoje seu retrato só me mostra o que eu quero esquecer. Quando o sol... Não é essa, também não é essa. Essa é muito boa, mas é outra, cara. É o hit principal de lançamento da carreira deles. Não é essa também, né? Eu tô confundindo. É uma outra lá que eu esqueci o nome. É o hit principal de lançamento de carreira deles, tá ligado? Que estourou no Brasil inteiro. Aí essa música curou minha dor de cabeça, curou mesmo. Eu ouvi essa música e minha dor de cabeça foi embora. Mas eu não curto o vocalista. Depois eu comecei a ficar sabendo umas coisas, umas paradas dele e tal. E aí acabei desgostando da banda, tá ligado? Mas a banda tem umas músicas muito boas. E aí não curto o vocalista, não vou com a cara do vocalista, e aí acabei nem ouço essa banda mais. Mas é uma banda muito boa. Mas enfim, vamos fazer o café aqui então?
falando, começando com essa entrada de assunto de música, né? E de outros assuntos, mas é o seguinte. Aqui, mano, meu café, eu considero o meu café o melhor café da família. O melhor café da família. Ninguém na família faz um café que nem o meu, pro meu gosto. E eu considero que o meu café talvez seja um dos melhores amadores, né? Que não são cafés profissionais, um dos melhores do Brasil e talvez do mundo. Porque eu acerto a medida certinha. O café não fica nem muito doce, nem, nem não fica muito doce, não fica sem açúcar, fica no ponto e com um corpo legal. Ele fica na medida, né? Se você tomar um café meu, você vai ver que ele não é muito doce e não é sem açúcar. A não ser que você goste de café muito doce, melado. Eu não gosto de café melado, eu gosto de café no ponto. O meu café é no ponto, porque eu uso uma medida certa. E eu uso a matemática das medidas, certo? Eu uso na matemática, na régua. Eu uso na régua. Eu vou passar para vocês aqui de primeira mão. Eu já falei num vídeo de gamer sobre isso, né? Vou falar aqui em vídeo agora. É assim, ó. Para uma pessoa, você tem que tomar um café em até 1 hora. Tá? Passou de 1 hora, o café já não faz bem para o organismo. Passou de 1 hora na garrafa, o café já pode te dar problema no estômago. Ele não faz bem. O café ele tem que ser tomado em até 1 hora depois que você faz ele na garrafa, certo? Se você tomar um café expresso, é até melhor ainda. Mas aí é só para quem tem tum-tum, né, velho? É isso. Então eu vou passar para vocês aqui a medida. Ó. Se você vai fazer por umas 2 pessoas, que não vai tomar muito assim, em sequência, você faz 3 copos americanos de água. 3 copos americanos de água. Até a boca aqui. 3 copos americanos de água até a boca. 2 medidas de café. 2 medidas de café. 2 medidas dessa de café, ó. 2 medidas dessa aqui de café. O café vai ficar fortinho. Se você jogar ele contra a luz, que nem contra a lâmpada, você vai ver que não vai aparecer o fundo do copo. Você vai colocar 2 medidas dessa e 2 colheres de sopa. 2 colheres de sopa cheias de açúcar, certo? 2 colheres cheias de sopa de açúcar. 2 colheres cheias, caprichadas. E aí você fez o café para 2 pessoas que não vai tomar muito, né? Não vai tomar tanto. Assim, deve dar o quê? Uns 6 copos no máximo. Deve dar uns 6 copos. Ou seja, 3 para cada. Ou talvez dê 7, mas acho que não dá 7 não. Essa é a medida. Para uma pessoa só, embora essa medida também possa ser usada para uma pessoa que toma muito café, né? Que vai tomar bastante. Mas para uma pessoa só, 1,5 copo de água. Certo? Que é a metade. Não, 2 copos de água. 2 copos americanos de água, certo? 2 copos americanos de água. E aí você vai usar 1,5 medida dessa. É uma medida. Opa! Olha o abridor aqui, ó. Tava procurando o abridor, tá aqui na minha cara, mano. Putz, olha só um desatento mesmo. Tá aqui na minha cara o abridor, agora que eu vi, ó. Aí você vai usar 1,5 medida dessa, certo? 1,5 medida dela. Uma medida cheia e metade. E a mesma coisa com a açúcar. Você vai usar 1 colher cheia, caprichada de açúcar e metade dela. O café vai ficar no ponto, cara. Não vai ficar melado, não vai ficar sem açúcar. Ele vai ficar no ponto. Certo? Que é o jeito que eu gosto. E ele vai ficar top. Vamos fazer esse café então? Bora! É essa medida que eu uso, certo? Vou botar para ferver aqui. Eu gosto de jogar água fervente na garrafa antes de fazer, para dar uma desinfectada, né? Então eu uso 2 garrafas aqui, ó. Deixa eu ver se a outra tá. Aí eu coloco uma quantidade pequena aqui, só para ferver rápido e jogar na garrafa. E deixar o café um pouco mais quente por mais tempo, né? Embora você não pode demorar muito para tomar, nem
os especialistas dizem, e que deve ser verdade mesmo. Mas é isso aqui, eu coloco um pouco de água só para ferver a água e jogar na garrafa antes de jogar o café, certo? Tá vendo? A chama tá zoada aqui, mano. Tem uns furinhos que não acende de primeira, tá zoada essa chama. Beleza, acendeu. Mas pelo menos tá mais forte aparentemente agora. Pelo menos aparentemente tá mais forte. Antes tava baixinho a chama, cara. Tava baixinho a chama. Bom, aqui eu coloco uma quantidade qualquer só para ferver rápido e jogar na garrafa. Eu tenho procurado fazer o quê? Eu tenho procurado, assim que acaba o café da garrafa, eu jogar água nela, para não ficar o café lá dentro, o restinho de café lá dentro, por muito tempo, que pode não ser saudável isso. Aí acaba o café, eu tomo um café, daí eu dou uma lavada, só jogo uma água só e tiro aquele restinho de café que ficou na garrafa, certo? Por questões higiênicas. Bom, vamos lá, vamos para a medida. Essa é a garrafa, essa é onde eu uso, né? Tá vendo? Tá inteirinha. Tem umas panelas que estão pretas, né? Mas ó, essa aqui é normal. É normal das garrafas, ela se preta, que é de muito uso, né? Usou por muito tempo, ela vai preteando. Certo? Então vamos lá, vamos para a medida certinha aqui. Cadê o meu copo que tá aqui? Tá aqui o copo. Eu vou fazer 2 copos. 2 copos de água. Aí ó, 2 copos de água. O certo é deixar aquilo ali um pouco mais tempo antes de colocar isso aqui para ferver. Porque como essa chama que eu uso aqui, ela é mais forte, ela pode ferver mais rápido. E aí acabar não dando o time certo das duas, né? Aí eu deixo um pouco. Bom, mas o assunto do vídeo não é sobre esse. O assunto do vídeo, cara, é sobre imposto. É sobre imposto. O imposto que o brasileiro paga. Você sabe como funciona o imposto que o brasileiro paga? Sabe ou não? Sabe? É alarmante, é assustador. Ninguém fala isso, você não vai ver isso em nenhum lugar. Você pode pesquisar o tanto que você quiser, que você não vai ver isso em nenhum lugar. Mas eu sei que é assim que funciona, Muita gente acha que cada país tem o seu próprio governo, né? Seu governo independente, né? Isso é só fachada, O mundo inteiro tem apenas um tipo de governo, apenas um governo que rege tudo, que controla tudo, certo? E aí esse governo ele manobra, ele manipula, né? Dando a impressão de que cada país tem o seu próprio governo. Cada país tem a sua independência, mas na verdade não é assim. É apenas um governo no mundo inteiro, um governo mundial no mundo inteiro que controla tudo. Controla tudo, tudo. Política, esporte, comércio, e até as pessoas muitas vezes. A saúde, controla a vida, a morte. É um governo só, um governo único, que controla o mundo inteiro. E esse governo único, ele é preponderantemente americano, certo? Preponderantemente americano. Para favorecer os interesses e as vontades do americano, dessa elite que é predominantemente americana, certo? Então os Estados Unidos praticamente é o país dominante no mundo inteiro. Então essas guerras que tem entre Irã, Israel, Rússia e Ucrânia é tudo manipulação. Todos eles estão obedecendo a ordens de um governo central, um governo mundial. Você pode não acreditar nisso, pode achar que isso é mentira, mas você está sendo apenas um ignorante e um manipulado, um cara que não tem visão da realidade. Todos os políticos sabem disso, todos os políticos sabem que é assim que funciona, a mídia sabe que é assim que funciona,
mas você, um mero cidadão, acha que você tem o seu país tem o governo independente. Só na sua cabeça, meu filho, só na sua cabeça. Porque a mídia sabe que não é assim que funciona. Toda a mídia do mundo inteiro, incluindo de países orientais, de países teocráticos, entre aspas, né? Todos eles são controlados por uma única elite dominante que controla tudo no mundo. Controla tudo, 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 tudo. E ela é predominantemente americana, como eu disse, certo? E esses países, eles favorecem principalmente os interesses americanos, certo? É claro que eles acabam prejudicando a si mesmos só para tapear, tá ligado? Eles acabam criando crise, gerando crises nos seus próprios países só para tapear, só para enganar trouxa, como diz essa expressão aqui, né, que eu ouvia muito na minha adolescência. É só para enganar trouxa, só para enganar trouxa. Eles acabam prejudicando a si mesmos só para enganar trouxa, porque na verdade eles estão sendo os mais beneficiados do mundo inteiro, certo? Mas eles acabam prejudicando a si mesmos só para não só para não dar na cara, né? Só para não dar na cara, certo? Só para não ficar muito escancarado. Mas é isso, aqui já ferveu, deixa eu jogar na garrafa aqui só para dar uma desinfectada. Aí eu jogo essa água fervente aqui, fecho a garrafa, tá vendo? Olha como que ela tá ali, ó. Ela tá, meu irmão Leandro que comprou essa garrafa. Eu não gosto muito dela porque essa garrafa, o que acontece? Ela você aperta aqui, né? Mas aí pode entrar um mosquitinho aqui, tá vendo? Tem um buraquinho aqui, ó. O mosquitinho pode entrar aqui e você nem vê. Diferente de uma garrafa que fecha totalmente, certo? Se o mosquitinho passar aqui e entrar aqui, você nem vê. Aí você vai apertar, ele vai pro seu copo e aí você nem vai ver. Essa garrafa não é boa não, eu não acho ela muito boa não. Por causa dessa questão. Mas ela esquenta razoavelmente bem. Eu nem sei que marca que é. Uniterme. Então é isso. Então, na verdade, os americanos, eles controlam o mundo inteiro. Certo? Os americanos, eles controlam o mundo inteiro. E, obviamente, eles vão favorecer mais a si mesmos do que as outras nações, né? Ocasionalmente, ou de alguma forma um pouco mais acentuada, eles prejudicam a si mesmos só para não dar essa impressão. Mas só os trouxas que vão cair nessa. Só os trouxas. Porque, na verdade, é um governo que ele foi feito para favorecer os interesses americanos. E o que está incluso? O que está incluso nesse favorecimento dos Estados Unidos e de países ricos, porque não é só os Estados Unidos, países ricos também, principalmente europeus, né, e alguns asiáticos, eles são os mais favorecidos dessa regência mundial única, que há muito tempo é assim, tá? Há muito tempo é assim, não é coisa nova não. Você que acha que o seu país tem a independência, tem a soberania que você acha que ele tem, mas que na verdade é uma subserviência aos interesses americanos e a padrões específicos geométricos, matemáticos e é isso. E gráficos. Isso aí eu já falei em outros vídeos, não é questão agora. Eles seguem um padrão que se aplica a todos, então eles acabam prejudicando a si mesmos por violações desses princípios geométricos, gráficos, de grafia, de sonoridade e de matemática, certo? Então, são esses os fatores que fazem eles prejudicarem a si mesmos e os seus próprios cidadãos ou não. Então, são fatores geométricos, fatores físicos, fatores ortográficos, fatores sonoros, de sonoridade e assim por diante. Mas, enfim, só os mais avançados em conhecimento vão entender o que eu falei agora. Certo? Os ignorantes vão ficar na ignorância, infelizmente. E não vão nem saber do que eu estou falando. Mas é o seguinte, então é o seguinte, aí o que acontece? Os americanos,
eles têm uma baixa taxa de imposto, certo? Os americanos, os países europeus, talvez alguns países asiáticos principais também, como Japão, Coreia, eles têm uma baixa taxa de imposto, certo? Só que isso tem um preço. Esse imposto que os cidadãos americanos, europeus e alguns asiáticos não pagam, alguém vai ter que pagar. Porque não vai ficar assim. Não vai ficar barato assim. Então os americanos têm uma baixa taxa de imposto, certo? Os europeus, vários países europeus também. Alguns países asiáticos, mas isso alguém vai ter que cobrir isso aí. Alguém vai ter que cobrir. E quem é que vai cobrir? Os outros países mais abaixo em termos de desenvolvimento, certo? E o Brasil, por exemplo, é um país desses, certo? O Brasil, por ter uma proporção continental, é um país ideal para você fazer com que ele pague pelo imposto do país dele e desses países também, certo? Então o que acontece com o brasileiro? O brasileiro, ele cobre os impostos de outros países mais ricos que tem uma baixa taxa de imposto. Por quê? Porque é um país continental. É um país com proporções continentais. Então é um país ideal para se reparar a falta de impostos que esses outros países pagam. E aí recai sobre o Brasil, porque o Brasil é um berço do mundo. O Brasil é um berço do mundo para se extrair recursos e se beneficiar da sua riqueza, da sua variedade, da sua grandeza, certo? Então o que acontece? Os americanos não pagam impostos, pagam baixos impostos, mas isso recai aqui sobre nós. O preço vem parar aqui. O preço vem parar aqui, tá ligado? Então o imposto que o cidadão americano não paga, o brasileiro paga no lugar dele. E outros países também, alguns outros poucos bem selecionados, ou talvez todos os outros, paguem pelo imposto que o cidadão americano não paga, entendeu? E o Brasil é um celeiro para reparar a baixa taxa de imposto dos outros. É assim que funciona, essa é a realidade. Por que um carro no Brasil é tão caro? Porque a gente está pagando o imposto desses outros países lá, tá ligado? Por que uma casa no Brasil é muito mais cara do que os outros países? Porque a gente está pagando pelo imposto que esses outros países não cobram dos seus cidadãos, entendeu? Esse é o assunto principal do vídeo. Esse é a síntese do tema desse vídeo. É por isso que eu fiz esse vídeo, para falar sobre isso. Então o brasileiro, ele paga por ele e pelos outros países, principalmente os países mais ricos e desenvolvidos. Certo? E assim também com todos os outros países que são o espólio, né? São o espólio desses países dominantes, certo? O vídeo é exatamente sobre isso. Qualquer argumentação, não, mas é que é corrupção, é que não sei, na verdade é tudo balela. Na verdade é isso. Esses baixos impostos que esses cidadãos de países ricos não pagam, vai recair sobre os outros países. E o nosso país é um dos principais nesse sentido. Certo? Eu fiz esse vídeo para falar exatamente sobre isso. A água já ferveu, agora é só passar o café, tomar e encerrar o vídeo, certo? Deixa eu só colocar açúcar na garrafa. Essa é a realidade. Qualquer argumento fora disso é manobra, é manipulação. Certo? Então, o brasileiro, ele é um explorado. Em dobro, né? Em dobro. O brasileiro é explorado em dobro. Assim como muitos outros países também. Ele tem que... O salário dele, que além de ser baixo, por que o salário do Brasil também é baixo? Tem essa questão. Não é só a questão do imposto. Por que o salário do brasileiro é tão baixo em comparação com muitos outros países? Justamente por essa questão também. Exatamente por essa questão também. Porque o salário que o brasileiro não ganha vai pro
pro alto salário desses países ricos, entendeu? Por que esses outros países desenvolvidos e ricos têm uma renda salarial per capita tão alta? Porque ele está ganhando o cidadão daquele país, como um americano, por exemplo, ou europeu, o trabalho dele está sendo bonificado. Está sendo bonificado. Como assim? Bonificado, é simples. Então, o cidadão americano, por exemplo, vamos falar do americano em específico. O americano, ele ganha pelo seu trabalho o trabalho dele e a bonificação de outros países que pagam, que tiram do seu salário, que deveria ser deles, e aí tira o salário, a renda salarial deles e paga essa renda do cidadão americano além disso, entendeu? Se o americano fosse ganhar só pelo trabalho do país dele, seria uma renda mediana ou baixa até mesmo. Por que é tão alta? Porque está sendo bonificado pela renda dos outros países também, entendeu? Por que o brasileiro tem uma renda per capita baixa, de 2.000 e pouco, acho? Porque era para ser maior, mas aí é retirado dessa renda do brasileiro e aí vai destinar para outros países mais ricos, mais desenvolvidos. Entendeu? É por isso que a renda do brasileiro é baixa. Porque se fosse de forma igualitária, de forma justa, todo mundo teria a mesma faixa salarial no mundo inteiro. E isso não é economicamente e politicamente interessante para essa elite dominante, que é uma elite injusta. Certo? Ela é uma elite injusta e ela quer ser injusta. Ela não quer usar o seu poder, que é suficiente para resolver muitos problemas do mundo. Essa elite dominante tem poder suficiente para resolver muitos problemas do mundo, mas ela não quer resolver, incluindo a saúde, tá? A saúde das pessoas, dos cidadãos do mundo inteiro, era para ser 1000 vezes melhor do que é, em todos os casos, sem exceção. Mas não é, justamente por essa questão política, por essa questão pessoal e particular deles, que favorece os interesses satânicos, né? Então Satanás dá ordens para eles, ó, não, faça isso, faça aquilo e faça desse jeito. E eles obedecem, certo? Porque é uma elite satânica e assumidamente, é claro que debaixo dos panos, assumidamente satânica, certo? É assim que funciona esse mundo, ok? Então a renda que o brasileiro devia ganhar na sua plenitude é retirada e destinada a outros países, como por exemplo o americano. Por isso que o americano ganha tão bem e o brasileiro ganha tão mal. Entendeu? Porque a renda do brasileiro, uma boa parte da renda do brasileiro é retirada dele e vai ser destinada para outros países. Além do imposto, né? Então é isso. Por isso que esses outros países têm uma renda tão alta. Porque se não fosse assim, a renda deles seria a mesma que a nossa. A renda deles seria igualitária. Mas o mundo, esse sistema que a gente vive, ele não é um sistema para ser igualitário, para ser justo. Ele não é. E nunca vai ser. Nunca vai ser, tá? Ele não é um sistema igualitário e justo e nunca vai ser, porque essa elite, ela é injusta, ela é perversa, ela é má, ela é cruel. Certo? Vou deixar vocês com esse final de vídeo. Eu queria tomar o café junto com vocês aqui, mas eu não vou fazer isso para não estender muito o vídeo, certo? Eu vou encerrar por aqui. Só vou acertar as coisas aqui, vou passar o café e vou encerrar o vídeo, ok? Gostaram do vídeo? Curta, comenta e compartilha. Se você não acredita nisso, você está acreditando numa mentira. Você está sendo ludibriado por essa elite, certo? Pelos políticos, ok? Então é isso. Certo? Ok? Muito bem. Alarmante, né? Eu falei que seria alarmante. Eu falei que seria. Porque é assim que funcionam as coisas. O Brasil, também outros países, da América do Sul, todos são assim. Da América do Sul, todas as rendas dos sul-americanos, dos latinos,
é destinado aos países ricos. É por isso que a renda deles é tão baixa comparada com a deles, certo? É, por isso o sistema é bruto, mano. O sistema é bruto. O sistema é bruto, cara. O sistema é bruto. Aí você pensa, por que que o americano tem um mundo tão bom, né? Tem tantas coisas boas. Por injustiça. Por injustiça, por exploração. Só por isso. Por roubar, por extorquir. É por isso que eles são os países de classe alta, né? Porque eles são extorsores e ladrões, certo? Eles mesmos não sabem, os cidadãos americanos mesmo, 99% dos cidadãos americanos comuns não sabem disso. 99% dos cidadãos americanos acham que é porque eles são uma nação realmente próspera, realmente e tal. Mas na verdade eles estão sugando o que os outros têm, o que os outros fazem, entendeu? Mas eles acham que eles são os prósperos. De fato são, mas por que que eles são? Devido a essa suga, né? Essa suga dos outros países, certo? Vou encerrar o vídeo aqui para vocês. Tudo de bom para vocês, que vocês tenham muita paz, muita saúde, muita felicidade e que vocês estejam cercados de pessoas positivas e que vão somar junto com vocês, que vão fazer bem para vocês, tá bom? Fui, até o próximo vídeo.